Oi, gente. Boa tarde. Só para eu ter uma noção aqui de quem são vocês, vocês são alunos aqui do IBAC, vocês atendem? Somos da UNI, então, vocês já têm alguma experiência com clínica? Então, do zero. Tranquilo, então. Agora já foram as perguntas. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Dizer se atende, se já tem alguma experiência? Especialidade em TEA e finalizando agora o 10º semestre da faculdade também. Legal, então tá todo mundo aí num processo de aprender muitas coisas sobre clínica, né? Você quer falar? Então tá. Então a gente vai começar aqui agora com vocês. Bom, eu já vou começar com uma pergunta aqui, que é, vocês sabem o que pode matar vocês? Pode matar vocês mais do que poluição nos grandes centros urbanos, mais do que a obesidade, o alcoolismo, o tabagismo, o hábito de fumar, o isolamento social, né? Relacionamentos destrutivos. Isso aqui são dados que aparecem muito nas pesquisas americanas e são sempre trazidas para a gente pela Mavis Tsai, não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, né? É uma autora referência em FAP, e ela traz para a gente que, em média, cerca de 148 pesquisas foram realizadas lá nos Estados Unidos, com mais ou menos 300 mil pessoas, né, que indicam o isolamento social como um forte elemento de risco à saúde humana. Né? A gente entende que a forma de combater isso daqui é construir, aprender habilidades para construir relacionamentos de intimidade, relacionamentos que passem segurança e que passem amor para as outras pessoas. Né? São as formas que a gente tem de combate ao isolamento social. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que relacionamentos fortes não são sorte. Né? Então, a gente precisa se dedicar a esses relacionamentos e aprender como construir relacionamentos saudáveis. E é essa a intenção da gente aqui, nessa palestra de hoje. E me apresentando aqui para vocês, eu sou Rafaela, terapeuta clínica, especialista em análise do comportamento, formada aqui também pelo IBAC, né? Atuo na clínica, atuo também com supervisão, atuo com grupos de estudos, né? E vou apresentar um pouquinho aqui a Jéssica, ela vai se apresentar, na verdade, para ela dar um pouquinho de continuidade aqui ao assunto. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Jéssica, eu sou psicóloga formada pela UniCeub, me formei em 2016. Estou com essa vozinha meio esquisita, mas né, dá para entender esse tema aí, acho que não vai causar grandes problemas. Eu sou fundadora do Varanda Psi, junto com... Sou fundadora do Varanda Psi, junto com a Rafa. Depois a gente vai falar um pouquinho mais o que é isso. Eu sou também colunista e coordenadora da coluna de psicoterapia analítica funcional do site Comporte-se. Formada aqui também no IBAC, em análise comportamental clínica. E venho atuando na área clínica desde que eu me formei. Desde o ano passado, venho estudando mais e buscando entender e colocar em prática todos os fundamentos e a proposta da psicoterapia analítica funcional. Então, estou muito feliz de estar hoje falando sobre isso aqui com vocês, que é o que tem, né, nos últimos tempos, me cativado mesmo na minha vida profissional. Mas, então, vamos lá. O que vocês entendem por intimidade? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Qual a noção que tem? Eu conto. Eu joguei no Google e vi que essas aqui são algumas das formas que as pessoas costumam falar disso e explicar a intimidade. Por exemplo, as pessoas costumam falar de intimidade se referindo à relação sexual. Vi também as pessoas falando sobre intimidade comigo mesmo, sabe? As coisas que eu faço quando eu estou sozinha, o que eu faço quando não tem ninguém olhando. Vi também falando em intimidade com Deus, uma perspectiva religiosa. Vi esse tipo de definição aqui, ó. Vê o que vocês acham. Intimidade não tem nada a ver com o tempo. Intimidade é energia. Eu não sei vocês, mas eu continuo sem entender o que é intimidade por essa definição aí. Tem outras desse tipo aqui também. Intimidade é gostar de fazer nada juntos. Então, essa aqui já dá uma dica, assim, que talvez seja se sentir à vontade na presença de outra pessoa.
Talvez seja uma dica um pouquinho mais clara. E aí, quando eu vi isso daqui, eu fiquei pensando, eu sei que não é nesse sentido que ele falou fazer nada, mas eu fiquei pensando, será que a gente não precisa fazer nada para ser realmente íntimo de alguém? Ou será que a gente faz alguma coisa que dá certo, a gente sente isso, só que a gente só não sabe muito bem descrever o que foi que aconteceu? E aí, essa segunda hipótese, ela é compatível com a visão da análise do comportamento, no sentido de que a gente sabe que as contingências operam. E a gente aprende coisas independente da gente saber descrever ou não os processos que foram estabelecidos. Mas vamos lá. Aqui eu quis fazer uma homenagem a algumas pessoas de quem eu me sinto íntima, e eu perguntei para elas qual que é o entendimento delas sobre isso. E aí algumas pessoas eu perguntei, me deram perdido, deram uma esquivada, nunca responderam, o que mais uma vez me faz pensar que talvez a gente até sabe fazer isso, mas não sabe muito bem descrever o que tem que acontecer. Isso acaba sendo meio custoso para as pessoas leigas, e tudo bem, porque elas não precisam saber operacionalizar isso. A gente precisa, a partir do momento que a gente decide trabalhar com isso. Mas, enfim, algumas pessoas me responderam, e aí vou comentar as respostas delas aqui para vocês. Essa aqui foi a resposta da minha mãe. Para mim, intimidade é uma relação muito próxima, como uma relação em família. A intimidade também pode estar relacionada com conhecimento, por exemplo, quando se conhece muito bem o funcionamento de uma máquina. Então, aqui, né, ela falou de um contexto que ela acha que isso pode acontecer, que é o contexto familiar. E eu achei interessante também isso que ela falou, né, que intimidade tem a ver com conhecimento, com conhecer algo. Então, isso já dá mais uma dica aí pra gente do que pode ser. Essa daqui foi a definição da minha avó. E bem se vê que ela queria muito ter sido uma das pessoas que me deram perdido, esquivaram da pergunta, né? Ela disse isso, é uma relação muito forte. Mas eu dei uma insistida e, na verdade, fez muito sentido para mim a resposta dela. Porque, primeiro, ela está dizendo que é uma relação. Ela está falando que ela entende que isso acontece interpessoalmente. E também ela falou que é uma relação muito forte, que é intensa, talvez assim que ela se destaque quando a gente compara com outras relações mais corriqueiras ou com outras interações mais amenas. Essa daqui foi a definição da minha irmã. Ela diz que é quando você não fica pisando em ovos para ser você. Não precisa ser fazer algo vergonhoso nem ficar pelado. É quando você não fica acanhado de falar besteira e ser reprimido. É espontaneidade. Então, aqui, de novo, também passa uma noção que ela entende que é algo interpessoal, indo no sentido dessa aqui, de estar à vontade na presença de alguém, de ser genuíno com alguém, e dessa coisa, né, de espontaneidade. Então, gente, o que é mais comum da gente ver de definições de intimidade são explicações meio vagas. Lógico, são em linguagem leiga, né? Que são essas pessoas que estão mais falando sobre isso. E muitas vezes elas são baseadas em noções mentalistas e às vezes até recorrem a elementos e expressões sobrenaturais, tipo o encontro de duas almas. E isso acaba contribuindo para que a gente fique meio confuso quando a gente pensa em trabalhar com isso, já que a gente está querendo fazer um trabalho com bases científicas. E é esse tipo de confusão que a gente tenta esclarecer aqui na nossa apresentação hoje. Então, Jéssica bem falou aqui sobre intimidade, né? Sobre o quanto que isso daqui é uma coisa que está no senso comum, né? A gente aprende de algumas formas nossas experiências, com que as pessoas falam, o que é intimidade, né? Mas a gente precisa entender também que isso aqui é uma coisa que acontece na relação terapêutica, né? Ou seja, se estamos aqui falando, estamos hoje aqui numa jornada clínica, né? Então a gente precisa entender o que enfim tem a ver essa história de intimidade com a clínica, né? Então, eu trouxe para vocês aqui esse conceitozinho que parece pouco amplo, que vínculo é importante. Para a gente ter intimidade terapêutica, a gente precisa ter vínculo. E isso aqui é uma coisa que é um consenso, ponto. Independente da abordagem que vocês forem ler, que vocês quiserem entender, todos vão entender que vínculo é importante, né? O que a gente faz, como a gente trabalha esse vínculo, que é o diferencial.
Ou seja, o papel do vínculo, ele não é um consenso, né? Então, eu separei aqui, existem N formas da gente explicar isso nas outras abordagens, mas eu tentei separar de uma forma um pouco didática e resumida como é que a gente pode entender isso em outras abordagens. A gente entende que o vínculo pode ser uma variável que auxilia na mudança, a gente pode entender que ela é um fator determinante para que haja terapia, né? A gente pode pegar o exemplo lá do Rogers, não sei se vocês lembram aí da faculdade, ou quem ainda esteja na faculdade, né? O Rogers lá da terapia centrada na pessoa, ele dizia muito que é necessário que o terapeuta e o paciente, eles estejam em acordo, né? Eles trabalhem em conjunto para que haja lá uma mudança comportamental. Ele não usaria essa palavra, né? Comportamental, ele diria lá sobre a psique, ele diria lá sobre as mudanças. Oi? Desenvolvimento das potencialidades, né? Exatamente, desenvolvimento das potencialidades. Ele diria que é necessário que esteja em acordo o paciente e terapeuta para que isso aqui aconteça, né? Freud também dizia lá pra gente sobre a transferência e contra-transferência, né? Ou seja, não vou entrar aqui exatamente no que significa cada um, mas elas dizem basicamente a respeito sobre vínculo. Como que o terapeuta afeta o paciente e, por conseguinte, os comportamentos lá do paciente também afetam o terapeuta, né? E no início Freud até achava que era uma coisa que não deveria acontecer, essa interação, mas que depois ele descobriu que não, que na verdade o que precisa acontecer é que o terapeuta ele fique, sim, sensível ao quanto que aquilo que o paciente faz interfere nele, né? E o quanto que o que ele faz interfere no paciente. Então, segura aí esse conceito, porque a gente vai voltar nele daqui a pouco, né? O tanto que o que o paciente faz interfere em você, terapeuta, né? Então, aqui, a gente vê também que o vínculo, ele pode ser entendido como o principal mecanismo de mudança. E aqui é onde a gente entra, a gente, terapeuta comportamental. Mais especificamente, os terapeutas comportamentais de terceira onda. E mais especificamente, os terapeutas comportamentais de FAP. Vocês já ouviram falar de FAP? Ou pelo menos só o nomezinho jogado por aí? Né? E vocês vão entender daqui a pouco. A Jéssica vai falar um pouquinho mais claramente do que é essa tal de FAP. Mas ela é uma abordagem dentro da terceira onda, da análise do comportamento. Vocês já ouviram essa denominação, terceira onda? Também tem uns sims, tem uns nãos, né? Mas assim, a análise do comportamento, ela está o tempo inteiro produzindo, o tempo inteiro, né? Então a gente tem aí uma terceira onda, a gente chama de terceira onda, as produções mais recentes da análise do comportamento. E aí, FAP, ACT, DBT, que é a terapia dialética, né? São nominhos que vocês provavelmente vão ficar cada vez mais familiarizados conforme vocês forem entrando mais na clínica e entrando mais no estudo sobre a clínica, né? Essas abordagens de terceira onda, elas estão preocupadas com a relação terapêutica. A gente pegou aqui e fez um recorte na FAP, que vocês já vão entender, porque ela diz que o vínculo terapêutico, ele é um elemento, na verdade, ele é o instrumento de mudança dentro do consultório. A gente precisa que exista vínculo terapêutico e a gente precisa que exista interação, porque isso é o que vai trazer a mudança comportamental do paciente. Já vocês vão entender tudo isso que eu estou falando melhor. Então, a relação terapêutica, ela é preditora de resultados terapêuticos. Seja lá como que a gente vai fazer isso, né? Vocês vão entender daqui a pouco uma das formas de fazer, mas ela tem que fazer. Senão nada acontece. Por exemplo, vocês já fizeram terapia? Carinhas de si, né? Vocês fariam terapia com alguém que vocês não se sintam confortáveis? Isso já aconteceu? Vocês já fizeram terapia com alguém que vocês não se sentiram confortáveis? No início? Você quer falar sobre isso? Posso falar. Inclusive, foi a única vez que eu fiz terapia. Eu estou com ele até hoje, meu terapeuta. Mas, assim, no início, eu senti uma certa... Eu sentia que ele não... Como é que eu posso dizer? Eu sentia que ele era um pouco grosso no momento de falar. No momento de falar, né? Por exemplo, é porque eu já estava foi inclusive esse ano, eu já estava com um estudo bem mais aprofundado, né? Então, eu já tinha ouvido falar de vínculo terapêutico, já tinha ouvido falar de rapport, principalmente, né? De uma escuta não punitiva. Não estou dizendo que ele era punitivo, mas o modo como ele fazia as coisas, às vezes, dava essa impressão. Era aversivo para mim, né? Ele, inclusive, se assemelhava muito à minha mãe, do jeito dela de fazer as coisas, né? E o interessante é que quando eu resolvi as coisas com ela, eu consegui resolver as coisas com ele.
Não é? Né? Similaridade funcional, para quem não ouviu, que estava sem o microfone, pessoal online. Pois é. Então, assim, muitas coisas aconteceram, mas hoje eu me sinto muito à vontade com ele. Uhum. Claro que tem algumas coisas que eu não consigo falar muito bem, porque eu acho que são muito minhas. Uhum. Minhas demais. Mas aos poucos eu vou tateando o ambiente e vou soltando as coisas assim. E é importante que o terapeuta esteja sensível a isso daí, é o fato de tem coisas que são tão minhas, que eu não quero falar com ninguém. O terapeuta precisa estar muito sensível a isso, que é a pergunta que eu fiz aqui. Se você faria terapia com alguém que você não se sinta confortável. E é muito comum, gente. Não sei, assim, para as pessoas que não falaram, assim, se vocês pensaram em algum exemplo, alguma coisa, mas é comum, pode acontecer. Somos pessoas, né? E a relação terapêutica, ela acontece igual às outras relações. Duas pessoas se relacionando. E às vezes não bate mesmo. Mas não bater não significa que você, terapeuta, deva deixar para lá. Ok, não consigo atender essa pessoa, vou mandar ela para lá, né? A gente precisa entender o porquê que a gente faz isso. Né? Vi algumas contingências aqui. Identificaram contingências aqui. Mas, assim, no início é realmente uma vontade que a gente tem. Vou mandar a pessoa para lá. E há abordagens, inclusive, profissionais que falam, manda a pessoa para lá, porque você não vai conseguir atender essa pessoa. Né? Mas antes de mandar a pessoa para lá, a gente precisa entender o que acontece com essa pessoa na relação terapêutica que faz a gente ter vontade de mandar essa pessoa para lá. Né? Porque, afinal de contas, você está ali para ajudar essa pessoa também a entender, porque pode ser que outras pessoas na vida dela queiram mandar ela para lá. Né? Então, a gente precisa entender isso. Né? E aí, como eu falei, vamos falar muito de FAP. Antes da FAP, a gente não costumava pensar muito nas nossas intervenções. Desculpa, gente, eu tô um pouquinho rouca. As nossas intervenções como terapeuta, a gente não pensava muito em considerar os nossos próprios comportamentos em consultório. Né? Claro que a gente sempre entendeu, desde a década de 60, que o comportamento do terapeuta ele precisa ser estudado. Mas a gente não costumava olhar para ele como uma ferramenta de mudança. Então, a gente não pensava as nossas intervenções baseadas nos nossos comportamentos. E depois da FAP, aí sim, nós viramos contexto de mudança. Né? Então, a partir daqui, a Jéssica vai explicar um pouquinho para vocês, enfim, como é que isso aqui acontece. Fasezinha, gente, me desculpa. Então, olha só. Isso tanto é verdade que o Marçal, este Marçal aqui do IBAC, imagino que vocês conheçam, né? Ele tem um texto muito bacana que fala isso aqui. A gente não sabe na prática, né, até que ponto a gente, terapeuta, se questiona acerca de onde a gente quer chegar na terapia, né? E de quais são os caminhos que a gente escolhe. Ou seja, a gente não se pergunta por que a gente está fazendo aquele caminho que a gente está fazendo, né? E não sei se isso é uma coisa que você já chegaram a pensar sobre isso, até porque foram poucas as pessoas que falaram que estão tendo alguma experiência clínica, né? A maioria de vocês falou que ainda não teve, mas é bom vocês já irem para a clínica pensando, né? Que a gente precisa pensar o porquê que a gente está fazendo os caminhos que a gente está pensando, que a gente está querendo tomar. Né? E agora sim, nós vamos começar a explicar o porquê disso. Então, né, gente, o que é essa tal dessa FAP aí? Primeiro, a FAP, ela é uma terapia analítica comportamental, ela é baseada nos princípios da análise de comportamento, e ela surgiu lá pelos anos 80 como uma crítica contextualista à terapia cognitivo-comportamental, que nessa época era um movimento muito forte. Vocês já ouviram falar desse tipo de terapia? Tá vendo no segundo semestre? Não, né? Não? Começaram a ver. As outras pessoas já estão mais à vontade, já devem conhecer um pouco. E aí a FAP surge, né, nesse contexto como propondo que os princípios básicos da análise do comportamento, a volta do uso desses princípios básicos na prática clínica. E aí eu escolhi, né, passar pela história da FAP, falar sobre ela, passando pelos livros que são mais conhecidos e mais falados, inclusive aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro livro da FAP. Ele não dá para ler, mas é Psicoterapia Analítica Funcional, criando relações intensas e curativas. Ele só foi traduzido aqui, né, em português em 1991. Então, foi aí que a FAP foi ainda mais difundida aqui no Brasil. E a proposta dele foi, em primeiro lugar, apresentar, né, esse novo método terapêutico, esse novo modelo terapêutico, desde o início já deixando muito clara a ênfase na relação terapêutica e no espaço que isso ocupa dentro da visão contextualista da FAP. Eu vou falar mais um pouquinho.
entendendo melhor, e também trazendo um aparato conceitual claro. Então, esse primeiro livro, ele ainda tinha... É o que mais traz o viés teórico como prioridade. E aí ele já mostra também, né, já apresenta a proposta de orientações precisas para os comportamentos do terapeuta durante a sessão, que é o modelo das 5 regras. Talvez alguns já devem conhecer. O segundo livro da FAP já é esse aqui, um guia para a psicoterapia analítica funcional, consciência, coragem, amor e behaviorismo. A proposta dele foi trazer também um aparato conceitual, mas o maior cuidado dele foi em apresentar uma leitura vivencial do processo terapêutico. Então, isso quer dizer que ele deu uma atenção especial em descrever como é a experiência de uma terapia FAP, tanto para o terapeuta quanto para o cliente. Então, ele é menos enfático nas descrições técnicas e processos básicos, já apresenta também o modelo ACL, que eu vou falar mais dele daqui a pouco. E aí, desse livro para esse próximo aqui que eu vou falar, existem outros livros, né, menos comentados, mas não menos importantes, mas esse daqui é o FAP Made Simple, que ele é de 2017. Então, ele é fresquinho, ele é o mais novo livro da FAP, nele está o que tem de mais atual que está sendo produzido dentro das pesquisas, né, e da elaboração teórica da psicoterapia analítica funcional. A proposta dele é trazer uma introdução à base conceitual, com bastante ênfase na prática clínica e na autorreflexão do terapeuta. Na verdade, esse livro ele é dividido em 2 partes. Ele tem uma primeira parte que é teórica, já bem ampla e pragmática. Ele está definindo os conceitos que a gente vai usar na prática clínica, que é realmente necessário você saber para a sua atuação, sempre ressaltando a importância do terapeuta olhar para si mesmo, né, como a Rafa falou ali nesse livro, e uma outra parte prática, que é a maior parte do livro, que é onde os autores propõem alguns exercícios, algumas atividades, como uma proposta de que o terapeuta aprenda e desenvolva as habilidades que ele tem que ter para colocar em prática a FAP, não só por conceitos teóricos, mas também de uma forma vivencial e entendendo como que é a experiência, como é que é viver a proposta da FAP. E desde o início, baseado no modelo ACL. Então, outra característica muito marcante, outra especificidade da FAP é isso aqui. O modelo de psicopatologia dela é baseada nas relações interpessoais. Então, aquilo que a Rafa falou no começo da apresentação, e todas aquelas pesquisas, aqueles trabalhos, é nisso que é baseado o entendimento da FAP sobre o sofrimento humano, sobre o adoecimento humano, e também sobre o que é qualidade de vida e o que é desenvolvimento humano. Então, é a partir daquela noção lá. As relações interpessoais interferem diretamente, de uma forma muito significativa, no nosso bem-estar e na nossa felicidade, nossa satisfação pessoal. E esse daqui é a base da intervenção da FAP. O terapeuta, ao se relacionar com o cliente, respondendo efetivamente a seus comportamentos, oferece contexto de mudança. Então, essa é uma ideia que já é trazida desde o primeiro livro, essa aqui é uma frase do FAP 1. Tudo que um terapeuta pode fazer para auxiliar os clientes ocorre durante a sessão. Então, é uma proposta totalmente do aqui agora, vivencial, experiencial. E baseado em toda essa lógica aqui, é que foram elaborados os conceitos de CRB1, CRB2, no início, CRB3, T1 e T2. Hoje em dia já não se fala mais em CRB3, no FAP Made Simple já nem menciona, depois eu posso explicar para vocês se alguém não souber por quê, mas o fato é que hoje em dia se fala em 1, que é o comportamento alvo de mudança, e 2, que é o comportamento de melhora, tanto olhando para o repertório do cliente, quanto olhando para o repertório do terapeuta. Então, gente, de novo, né, temos níveis variados de conhecimento aí, tanto que vocês estão por dentro da FAP, mas existe esse modelo de 5 regras que eu falei lá desde o primeiro livro, existe também o modelo de interação de 12 passos e existe o modelo ACL, que é nesse que a gente escolheu aprofundar na nossa discussão aqui da nossa apresentação. Esses 3 modelos, apesar deles terem surgido em momentos diferentes da FAP, até com objetivos diferentes, eles não são incompatíveis. Então, tudo que a gente falar aqui sobre o modelo ACL corrobora também com a proposta das 5 regras e do modelo de interação de 12 passos. Mas vamos lá, então. O modelo ACL é basicamente isso aqui.
É um modelo que envolve 3 classes funcionais de comportamento envolvidas no desenvolvimento de relações próximas, já que é esse o entendimento da FAP sobre o que interfere na saúde e na doença de maneira geral, física e psicológica e emocional de um ser humano. E essas 3 classes funcionais são essas aqui: consciência, coragem e amor. Então, eu trouxe aqui alguns comportamentos que podem estar dentro dessa classe aqui, dessas classes. Consciência tem a ver com atentar para o que acontece no momento da sessão. Consciência tem a ver com notar nuances mais sutis do comportamento do terapeuta, que talvez se a gente não estivesse procurando especificamente por isso, a gente não veria, passaria despercebido. Tem a ver com estar sensível a como eu me sinto atendendo esse cliente, como esse cliente me afeta, quais são os comportamentos que esse cliente evoca em mim, tanto privados quanto públicos, como que eu estou reagindo a esse cliente. Estar sensível também a como que esse cliente está respondendo a mim. E o que é daquilo que ele está fazendo que é demanda, e o que é daquilo que ele está fazendo também que é melhor. Tem a ver, então, né, com identificar CRB1, CRBs e Ts, incluindo isso, né, como que cada um impacta o outro. De maneira geral, tem a ver com discriminar. Coragem tem a ver com expressar opiniões, valores, preferências, tem a ver com pedir que as minhas necessidades sejam atendidas, tem a ver com pedir que os meus limites sejam respeitados, tem a ver com confiar e arriscar. Esses dois aqui são meio parecidos, no sentido de que eles são mais ou menos assim. Existe um comportamento que a minha história sinaliza que vai dar ruim se eu emitir, que foi punido, ou então passou por um processo de extinção. Mas, diante de um contexto que sinalize que algo diferente possa acontecer, eu emito esse comportamento. E aí que está confiar, aí que está o arriscar. Responder ao agora, mais do que a minha história, mesmo que seja impossível que a minha história não me afete. Então, de maneira geral, tem a ver com evocar. Amor tem a ver com aceitar como essa pessoa é em sua integridade, com habilidades, com dificuldades. Mentira. Meu Deus, tá. Tem a ver com compreender a expressão do outro, se dispondo a ouvir, a dar atenção, dar tempo. Tem a ver também com prover segurança, né? Inclusive, tem a ver com suprir, atender as necessidades do outro, respeitar limites, prover segurança no sentido de que a gente, na terapia, pode fazer coisas que funcionem como SD, para que o cliente entenda que, naquele contexto, ele pode confiar um pouquinho mais, que ele pode arriscar um pouquinho mais. Então, de maneira geral, tem a ver com reforçar. Essas últimas 3 palavras que eu coloquei aqui em negrito, na verdade, elas são outras classes funcionais de comportamento, que a gente, né, da análise de comportamento, acha mais bonito, porque é mais parecido, está mais dentro da nossa linguagem técnica. Mas o uso desses termos aqui, do jeito que eles estão, é mais uma das características da FAP que faz com que ela seja reconhecida como uma terapia de terceira onda. Além do momento em que ela surgiu, né, como uma reação à terapia cognitivo-comportamental e outras características, mas o uso desses middle-level terms é uma dessas características. Esses termos, o que é isso, né? Que tipo de termo é esse? Veja, são palavras que são usadas, né, na comunicação leiga, que são facilmente entendidas, mas que, como diz o Vandenberg num texto que a gente leu recentemente, se você fizer um esforcinho, dá para você descrevê-las em termos funcionais. Vai precisar de esforcinho. E a gente vai tentar também mostrar, né, esse esforcinho, o resultado dele. Então, são termos que são facilmente entendidos na linguagem leiga, mas também podem ser descritos em termos funcionais. E isso daqui é um detalhe importantíssimo sobre o modelo ACL, que também corrobora para que a FAP seja reconhecida como terapia de terceira onda, que é isso aqui. Você, terapeuta, não está fora do processo. Você está, de fato, no centro do processo. Isso inclui as palavras que você diz, as expressões que você faz, como você avança e como você recua na dança da terapia, e tudo que constitui como você se apresenta
no processo terapêutico. Então, isso quer dizer que o modelo ACL é útil não só para você olhar para o repertório do cliente, identificar demandas e observar melhoras, mas também para você olhar para o seu comportamento como terapeuta e para te ajudar, né, ser como base para você elaborar as suas intervenções. Então, gente, guardem tudo isso que eu falei até agora, de FAP, de modelo ACL, e vamos falar sobre isso aqui. Eu já falei, né, a gente já comentou qual que é o entendimento leigo sobre intimidade, e agora vamos tentar descrever funcionalmente, porque afinal a gente está falando de análise de comportamento. Então, é isso daqui. Diante de um ouvinte confiável, pedido, pergunta ou revelação do outro, um falante emite uma autorrevelação ou outro comportamento que, na sua história, gerou consequência aversiva ou extinção, e o ouvinte responde emitindo uma consequência reforçadora positiva, que nesse caso seria compreensão ou comportamentos dessa classe. Entenderam? Suficiente? Não, né, gente? Vamos com calma, pelo amor de Deus. O tamanho dessa frase. Se vocês observarem, vocês podem reparar que nessa frase aí existem elementos que representam antecedentes, resposta e consequências. Então, vamos lá por parte. Até essa segunda vírgula aqui, estamos falando de antecedente, né? Diante de um ouvinte confiável, da presença, da disponibilidade desse ouvinte confiável, e quando eu digo ouvinte confiável, quer dizer, uma pessoa com quem esse falante já teve alguma história que, por alguma razão, sinalizou que na presença dele ele poderia emitir esse tipo de resposta e ele seria reforçado. Ou algo que esse ouvinte faça, por exemplo, manda, e aí, como é que você tá? Ou então, tá tudo outro. Nossa, parece que você tá meio triste. Ou sei lá, gente, quaisquer outros. Antecedente. Diante disso, desse SD, o falante emite uma autorrevelação, ou seja, um tato puro sob o controle dos eventos privados dele mesmo. Isso quer dizer, ele está dando informações sobre ele para esse ouvinte que o ouvinte jamais teria acesso se ele não dissesse. É assim que a gente mostra, né, que a gente comunica os nossos eventos privados, a partir de tatos, através de tatos. Mesmo que este comportamento, na história desse falante, já tenha gerado crítica, afastamento social, julgamento, ou então não tenha gerado consequência nenhuma, tenha sido colocado em extinção, ou de maneira geral, não recebeu uma consequência eficiente, né, que contribuísse para que esse repertório, esse tipo de resposta, fosse estabelecido no repertório dele e nem refinado. Apesar disso, já que existe um SD, me comporto assim, e o ouvinte reage a isso com compreensão, aceitação, afeto, disponibilidade e todas coisas desse tipo. Qualquer coisa que sinalize isso daqui, qualquer coisa que ele faça que tenha esse efeito. Então, relacionando com o modelo ACL, nada mais é que um comportamento de coragem sendo consequenciado com o comportamento da classe amor. Então tá, mas como é que é então intimidade terapêutica? Que é uma intimidade geral. A primeira coisa que a gente observa sobre isso é que é uma interação verbal. Por que a gente pode dizer isso? Porque a consequência que pode ter função reforçadora para esse comportamento é mediada por um ouvinte. Se você conversar com o espelho, você não está sendo íntimo de ninguém. Então tá. No caso da intimidade terapêutica, estratégia evocativa do terapeuta, né, pode ser o SD, alguma coisa que ele faça que tenha a função evocativa desse tipo de comportamento do cliente, sendo planejada ou não. Tato puro do cliente sobre eventos privados. E aí o terapeuta responde com compreensão, aceitação e afeto. Então, gente, a gente vê que nessa interação, o comportamento do terapeuta assume função evocativa e reforçadora, está lá como SD, como antecedente também, como consequência. E tem um detalhe também, para a gente dizer que isso daqui foi uma consequência reforçadora, a gente só pode dizer isso se essa resposta aumentar de frequência. Não é isso? Esse é o conceito de reforço positivo. Então tá, se vai aumentar de frequência, vai acontecer de novo, né? Então volta para cá. Quando ele faz isso, o terapeuta faz isso e ele faz mais disso. E aí fica essa troca. E isso a gente pode chamar que está acontecendo um afeto bidirecional. O cliente faz uma coisa e eu me comporto sob o controle disso. Depois eu faço uma coisa e o cliente se comporta sob o controle disso. Isso acontece o tempo inteiro na terapia. E até, assim, em outras abordagens, em outros esquemas de intervenção, outros modelos,
isso também vai acontecer, só que eles só não estão usando isso como uma ferramenta de intervenção, que é o que a FAP faz. Vai acontecer de qualquer forma. A FAP olha para isso como uma oportunidade. E aí, gente, quando está acontecendo essa troca aqui, né, a gente vê que aí ele emitiu lá um tato puro, e aí o terapeuta foi super compreensivo, ele se sentiu seguro, emitiu mais, e aí o comportamento do terapeuta novamente funciona como antecedente, e está acontecendo essa troca. Isso aqui é o que no modelo de interação de 12 passos é chamado do looping. E nesse momento aqui, conforme isso vai acontecendo várias vezes, de maneira consistente, dentro de uma sessão, mas também no amplo do processo terapêutico, no decorrer das sessões, está acontecendo a modelagem do comportamento. Quando isso aqui acontece, a gente pode dizer que existe um contexto de aprendizagem experiencial. A experiência, essa contingência aqui, essa experiência que o cliente está vivendo, vai fazer parte da história dele, tanto quanto outras contingências, né, que foram estabelecidas antes e que reforçaram, que selecionaram outros tipos de respostas, mesmo que sejam respostas incompatíveis com essa. Então, essa relação aqui vai fazer parte da história dele, tanto quanto as outras experiências da vida. Conforme esse tipo de resposta que está sendo modelado na terapia vai gerando, vai sendo mais efetivo para ele se relacionar no mundo, ele vai emitindo respostas de menor custo e consegue acesso a reforço positivo, ele tem reforço positivo de melhor qualidade, vamos dizer assim, ela vai concorrer com essas outras respostas que foram modeladas pela história dele de antes e vai acabar acontecendo mais do que a outra, vai meio que substituir no repertório. E aí, o que tende a acontecer é que ela aumente de frequência, intensidade e que ela se refine. Mas aí também tem um detalhe. Isso a gente está falando do comportamento do cliente, mas também o comportamento do terapeuta. Essa modelagem tem um efeito tanto sobre o cliente quanto no repertório clínico do terapeuta. Essas habilidades vão se refinando, aumentando de frequência e ficando cada vez mais eficientes para que ele aja no mundo. Então, de novo, né, lembrando lá do modelo ACL, essa primeira resposta do terapeuta está dentro da classe de consciência, porque ele tem que identificar a oportunidade de intervenção, porque ele tem que saber qual comportamento ele quer evocar e que tipo de resposta dele teria realmente o efeito de evocar essa resposta desse cliente nessa sessão, neste momento, para este cliente específico. E tem a ver também com a classe coragem, porque muitas vezes o terapeuta vai precisar vai precisar se vulnerabilizar para emitir uma resposta que seja eficiente nesse contexto. Ele pode ter que expressar algo de si, ele pode ter que se desafiar de alguma forma para que ele consiga desafiar o cliente também a melhorar. O tato puro do cliente também é entendido como comportamento da classe coragem, e a consequência do terapeuta, que é ele se comportando novamente, comportamento da classe amor, né, no sentido de reforçar o comportamento adequado, e também de coragem, porque para que essa resposta tenha um efeito realmente reforçador, às vezes é como se fosse assim, você tem que responder com reforço natural, né, naturalmente, como lá fora, né, uma coisa que poderia acontecer lá fora também, mas às vezes você tem que colocar umas notas acima, para que realmente tenha esse efeito para esse cliente. Se o cliente for um pouco insensível a reforço, pode ter que acontecer. Então, é muito comum que essa resposta aqui do terapeuta também exija um repertório de coragem. Bom, vamos tentar jogar isso tudo na prática? Só para me organizar, gente, quanto tempo eu tenho? Vou correr como se não houvesse um amanhã. Em 5 minutinhos, para a gente concluir tudo aqui. Então tá. Oi? Mas olha só, vamos tentar correr como se não houvesse um amanhã e explicar isso tudo aqui na prática, né? A Jéssica bem falou aí que a gente precisa se vulnerabilizar enquanto terapeuta. Não existe a gente ir para o consultório achando que o paciente não vai ver que a gente tem também sentimentos, que a gente também está sendo afetada pelo que eles estão falando, a gente não vira robô em consultório. A gente existe na relação também. Falamos que é uma relação, então na relação nunca é unilateral, a gente aparece, e muito, e precisa aparecer.
Não sei se vocês ficam felizes ou tristes com isso, mas vocês têm que aparecer em consultório, gente, na relação. E aí a gente tem algumas dificuldades para criar esse vínculo, né? Não são tudo flores, não é tudo teoria e a gente aprende e aplica, tem dificuldades para a gente conseguir criar esse vínculo. Tentei fazer de uma forma resumida, e agora eu vou resumir ainda mais, de 3 tópicozinhos aqui que podem ser uma dificuldade para a gente fazer pra gente ter essa interação e fazer essa relação que a Jéssica falou ali. Insegurança, né? Insegurança a gente pode pensar do lado do terapeuta e do paciente. Mas vamos tentar focar aqui no terapeuta, já que vocês são futuros terapeutas e a gente talvez consiga olhar de um jeito mais objetivo para a insegurança do paciente. Ele vai chegar lá a primeira vez, não te conhece, tem dificuldade de falar dos sentimentos, então talvez essa seja uma realidade que a gente conheça um pouquinho mais. Mas vamos pensar na nossa insegurança, então. O que é a insegurança do terapeuta? Né? Muitos de vocês aí não tiveram ainda experiência, vão ter ainda. Você que falou que tem, né? Você já teve algum momento, assim, de insegurança com seu paciente? Olha só, não sei se também deixa vocês mais tristes ou mais felizes, mas normal, tá? Assim, 50 anos de profissão, vocês ainda vão ter aí algumas inseguranças. Ouvi boatos, não tenho ainda 50 anos, muito nem de vida, quanto mais de terapeuta, mas vai rolar, tá, gente? Só dizer pra vocês. E o que é insegurança? Não é só você chegar lá sem saber algumas coisas da teoria, porque vocês são novos terapeutas, mas porque vocês precisam se vulnerabilizar mesmo para a sessão, vocês precisam estar presentes, né? E como a Jéssica falou, às vezes vocês vão precisar falar sobre vocês em sessão, né? E deixar vocês próprios sensíveis a como que a pessoa está te afetando. Então, imagina, por exemplo, que vocês estão no fim de um relacionamento, um divórcio, um fim de namoro, alguma coisa do tipo. E aí vocês vão atender uma pessoa que tá te contando que ela tá felizona porque conseguiu ali um relacionamento novo, tá maravilhoso, e você tá ali, putz, essa pessoa tem o que eu não tenho. E aí, o que acontece? A pessoa que tá lá com você fala assim, tô traindo fulano, aquele cara maravilhoso, lindo, que ela acabou de conhecer, que é o céu, é o mar, é tudo, e ela fala, tô traindo fulano. E aí você pensa, putz, acabei de terminar um relacionamento, deu tudo errado no relacionamento, essa criatura está feliz pra caramba porque conheceu alguém e trai o ser humano? O que é isso? Não é? E aí, assim, a gente precisa entender, a nossa intervenção com essa pessoa é o quê? Você vai falar para essa pessoa que ela precisa olhar para esse comportamento porque tá muito errado, essa mulher trair, afinal de contas, olha que coisa maravilhosa aconteceu na vida dela, não é? E aí vocês estão olhando para o comportamento de vocês, na verdade. Vocês estão olhando como vocês estão frustrados porque essa mulher tem uma coisa maravilhosa e está jogando na janela. Não é? Então a intervenção de vocês precisa estar sensível e focada no contexto dessa pessoa e o que significa ela estar traindo essa outra pessoa. Né? Vou dar um exemplo assim, muito amplo, a gente precisaria de uma análise funcional para chegar nisso, mas imagina que essa pessoa ela já passou por outros relacionamentos que foram abusivos, que ela não conseguiu se vincular nesses relacionamentos, né? E que ela sempre foi uma pessoa que estava sendo subjugada, estava passando por esses abusos. E aí, de repente, essa pessoa trair alguém é uma forma de resistência. É uma forma de mostrar, de conseguir se colocar numa relação sem se sentir subjugada, né? E aí a gente vai lá nos valores sociais, nos valores religiosos e fala, mas tá errado, não é assim que essa mulher tem que se colocar, não é assim que esse homem tem que se colocar. Não, gente. É olhar o contexto da pessoa, qual é a função desse comportamento. Pode ser, sim, que em algum momento essa pessoa olha e fala, putz, não devia ter traído, porque, enfim, gosto muito dessa pessoa, enfim, mas não é por um valor moral e nem por um valor seu, é porque ela entende que talvez nessa relação dela, ela não precise se colocar dessa forma, né? Ela encontrou uma outra forma de se relacionar que não igual aos outros relacionamentos anteriores. Então, insegurança do terapeuta vai muito nesse sentido também, de vocês, de repente, não se vulnerabilizarem e encontrar na história do outro paciente algo que também fale sobre a sua história, e algo que afete a sua história. E aí eu teria uma série de milhões de outros exemplos, né, que eu vou tentar dar uma suprimida aqui para a gente poder terminar tudo. Então, a gente também pode ter outras coisinhas aí que talvez conversem com isso que eu acabei de falar, que é os valores diferentes. Você e seu paciente podem ter valores diferentes, valores religiosos, valores morais, valores culturais muito diferentes, né? Então, imagina você, por exemplo, algo muito atual, né? A gente está aí no ano de eleição e você vai atender uma pessoa que tem, assim, um posicionamento político diametralmente oposto ao seu.
né? Então, você não concorda com essa pessoa chega virado no giraia na sessão porque ele está com medo do resultado da eleição, né? E falando, não, mas se a esquerda ganhar ou se a direita ganhar, vai acontecer isso, e eu tô desesperada, eu quero sair do Brasil, e você tá olhando pra cara da pessoa e pensando, meu Deus, eu preciso falar pra essa pessoa que isso aí que ela tá pensando ou é muito certo e eu quero concordar com ela, ou é muito errado, eu preciso explicar o porquê, né? De novo, mesma coisa do exemplo anterior. A gente precisa entender por que essa pessoa, por exemplo, tem medo que o fulano de tal ganhe as eleições, né? Essa pessoa, ela acha que ela vai perder a segurança, o sentimento de segurança de participar de um país que é democrático, ela acha que o fulano de tal vai acabar com a democracia do país, e ela está insegura de se relacionar com as pessoas que ela se relaciona, está com medo de investir dinheiro não sei aonde, porque ela vai perder o dinheiro, está com medo de não ter saúde e educação. Essa pessoa não está falando sobre o político X ou Y, ela está falando sobre como que ela tem medo de perder a liberdade, a segurança, enfim. Então, você precisa olhar para essa pessoa no contexto dela, né? O que aquilo significa para ela? Isso é análise funcional. Por que a pessoa faz o que ela faz no contexto que ela vive, né? Então, olhem para ela. E também é importante vocês se perguntarem por que vocês ficam mal, por que vocês ficam com raiva, ou sei lá, o sentimento que vocês tiverem quando o fulano de tal diz que o candidato X, Y ou Z é muito ruim, né? E qual é o ponto pessoal que ela está tocando em vocês, quais são os medos que vocês têm que o relato dela está tocando e está deixando vocês com medo, preocupados, enfim, seja lá o que for. E aí, mitos. Mitos são questões muito comuns e corriqueiras que dificultam a criação de vínculo. Não sei se vocês já ouviram isso na graduação, aonde, enfim. Vocês já ouviram falar assim, psicólogo não pode ser muito pessoal, não pode se envolver com a história do paciente. Já ouviram, né? São muitas cabeças balançando aí. Vocês já ouviram assim, a nossa palestra é o oposto. Vocês já ouviram assim, terapeuta não pode falar da vida pessoal em sessão. A Jéssica acabou de falar ali que você pode. E eu tô falando de novo, você pode. Mas não é qualquer coisa. De novo, análise funcional. A gente precisa entender o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Frase do Marçal. Às vezes a gente não sabe dizer qual é o caminho que a gente está tomando em consultório e por quê. Análise funcional a gente não faz só do comportamento do paciente, faz do nosso também. E nessa hora a gente se vulnerabiliza que vocês não têm uma noção. Porque a gente começa a ver coisas sobre a gente que a gente não queria e coisas sobre a gente na relação com o paciente que a gente não queria, né? Então, assim, é o tempo todo se vulnerabilizando. Mas é legal, tá, gente? Não desistam. O que é, né? A gente ouve muito isso. A gente ouve muito em graduação que não pode se envolver, a gente ouve no senso comum que não pode se envolver, né? Aquela coisa que a gente falou no início, que, não tô gostando de atender, não tô dando conta, manda pra lá. Né? A gente precisa se perguntar por que a gente está querendo fazer isso, mandar para lá, e a gente precisa entender que quando a gente se relaciona de uma forma distante do paciente, a gente não consegue atingi-lo, e talvez seja o que acontece, por exemplo, quando vocês vão na terapia e não bate com o terapeuta, não é? Então, imagina que se você vai no seu terapeuta, começa a falar sobre a sua vida, e o seu terapeuta é aquele cara que eu falei que tá lá triste porque acabou o relacionamento, e ele vira para vocês e fala que vocês precisam não trair, enfim, e tudo mais, né? Esse cara, ele tá se colocando fora da relação. Ele não quer ver que a história dele tá sendo afetada por aquela relação, né? Então, a gente tem que fazer isso, a gente precisa se vulnerabilizar, e quando a gente fala que a gente não pode entrar na história do paciente, a gente tá sendo contraproducente, não é? Então, frase que eu já estava falando aqui, que se a gente não se vulnerabiliza, a gente não se engaja no processo da pessoa, né? E cadê o trem? Bom, então tá. Vamos lá. É porque eu achei que você queria falar isso aqui. Mas olha só, já sabemos de tudo isso. A gente já sabe que intimidade é saúde, a gente vai... 5? Falta ou acabou? 6. Tá. Então a gente tem que finalizar agora ou falta... Não, deu 6 horas agora mesmo. Entendi. Vamos conversar. Vamos conversar. Porque a gente começou um pouquinho atrasado, né? Vocês acham que dá tempo da gente finalizar aqui? Que aí a gente faz uma questão prática. Então tá. Já sabemos de tudo isso. Intimidade é saúde, né? É possível descrever funcionalmente os tipos de interação. A função transformadora das relações de intimidade faz parte da relação terapêutica, né? Apesar de existirem vários desafios ao comportamento íntimo
seu terapeuta, o seu paciente, é possível treinar e refinar esse repertório. Não só pode, como deve, é o tempo todo, tá? E aí vocês devem estar se perguntando aí agora, como é que eu faço isso? Bom, aí a gente tem um probleminha de tempo agora. Bom, gente, ó, a gente trouxe uma cena de um filme para assistir, depois a gente ia comentar e tem uma partezinha final da apresentação. Temos algumas opções. Primeira, a gente continua normalmente, estende um pouquinho o tempo. Segunda opção, a gente não passa a cena, só indica o filme e faz o desfecho. O que é que vocês preferem, 1 ou 2? Indica o filme? Então, beleza. O filme, a gente ia passar uma cena do filme Um Senhor Estagiário. Não sei se vocês já assistiram. Já assistiram? Tem uma cena, assistam então eu não vou dar spoiler, mas tem uma cena lá, marco final, quando vocês assistirem, talvez vocês lembrem da palestra, que é uma cena em que os dois personagens principais estão conversando e aconteceu ali uma interação íntima. Eu acho que quando vocês verem, vocês vão saber qual é. Mas tá, a gente ia comentar um pouco a cena e até falando assim que estamos falando sobre tudo isso aqui, operacionalizamos como que isso deve acontecer, né, na sessão, em termos funcionais, os termos técnicos estão muito bem organizados, muito claros, mas mesmo assim, gente, continua sendo difícil fazer isso muitas vezes. Então, talvez, se vocês me perguntarem, Jéssica, você sabe explicar o que é isso aí? Você faz sempre isso? Você sempre consegue fazer isso? Não, nem sempre. Tem vez que eu consigo, tem vez que eu não consigo. Por exemplo, às vezes um dos meus T1 nesses momentos é de, tipo, fazer muitas perguntas, ao invés de só receber ali o que o cliente está fazendo. Eu percebo que, no meu caso, é muito assim. Às vezes, quando o cliente já chegou lá, que ele já está se vulnerabilizando de uma forma bem clara, até eu consigo fazer isso. Mas, às vezes, sabe, nas aproximações sucessivas, porque é que nem no ratinho, ele morde, ele cheira a barra antes de apertar. Nesse passo, a gente tem que ir fazendo a mesma coisa para a gente modelar esse comportamento e ir refinando até que chegue naquele tato puro, sob controle verbal e toda aquela interação. Então, existem, gente, dificuldades. Essa é a proposta, a gente tem que estar sempre atenta quando que eu estou conseguindo, quando que eu não estou conseguindo. Eu também estou num processo eterno, que é de estar atenta aos meus T's, mas é isso aí. Estudando e se propondo, e testando e treinando, nosso repertório vai se refinando. A cena, deixaria isso que eu falei um pouquinho mais claro, mas depois vocês vão assistir, tenho certeza. E aí vocês vão lembrar, vai fazer mais sentido aí. E aí, gente, rapidamente passando por isso aqui. Quando a gente fala em intimidade no processo terapêutico, a gente acaba pensando em autorrevelação do terapeuta, né? E aí, primeiro vamos diferenciar. Existe aquela autorrevelação, que é a noção geral, que é eu contar uma situação da minha vida. Eu contar, comigo aconteceu isso, foi assim, eu fiz isso, eu também me senti assim. Esse é como geralmente as pessoas falam em autorrevelação. Mas a autorrevelação no entendimento da FAP é qualquer tato puro sob controle de eventos privados do terapeuta. Então, se ele diz na sessão, quando você faz isso, quando você me fala isso, eu percebo que isso que você estava me falando, eu entendo que, eu sinto que, parece que, qualquer uma desses relatos é considerado uma autorrevelação. Então, pensando nesse sentido mais amplo, realmente a autorrevelação é uma intervenção que é muito presente numa terapia FAP. Não necessariamente aquele outro tipo mais clichêzão. Pode acontecer? Pode. Eu não sei se vai dar certo ou não, só você pode dizer. Se perguntando isso aqui, qual que é a estratégia que eu preciso agora? Como eu preciso impactar meu cliente agora para contribuir com a melhora? Qual é a melhora que eu estou buscando? Eu preciso evocar agora, eu preciso reforçar, ou eu preciso dar modelo? Todas essas perguntas é que vão te ajudar a chegar a entender. Vou usar a autorrevelação agora? Não vou usar essa, ou vou usar aquela. E aí entra a pergunta, qual a medida que tanto de mim eu tenho que revelar? E, gente, de novo, não tem uma resposta pronta para isso. A resposta está na análise funcional. Então, gente, confiem na sua análise. Se vocês não confiam na sua análise, vão fazer intervisão. E aí, quando você confiar na sua análise, confie na sua análise na sessão e intervenha.
Porque muitas vezes, quando a gente fica inseguro, o que pode acontecer que até prejudica o estabelecimento desse tipo de relação é que a gente não evoca, a gente não emite muitos comportamentos da classe coragem. Porque a gente está inseguro, a gente, né, tá incerto, aquilo ali acontece ante a gente. Mas então, vamos atrás. Vamos melhorar a nossa capacidade de análise e vamos nos comportar sob o controle dela aqui na rua. E aí, vamos só finalizar, então, aqui, fazendo um pequeno jabazinho. Por que nós fizemos essa palestra juntas aqui? Porque juntas nós desenvolvemos alguns trabalhos, né? E nós somos o Varanda Psi também, além de psicólogas do IBAC, né? Quiserem seguir a gente aí depois no Instagram, né? Varanda Psi. Olha só, temos fãs. Mas, assim, é um trabalho que a gente faz voltado para vocês, psicólogos. A gente escreve para vocês, a gente interage com vocês e a gente quer conversar na linguagem de vocês. Porque, como a gente falou hoje aqui, o terapeuta faz parte da relação. E a gente precisa cuidar de vocês. A gente precisa cuidar da gente, né? Tanto no sentido de conteúdo, né? De ensinar e de compartilhar aquilo que a gente precisa saber, quanto de praticar realmente com vocês consciência, coragem e amor. Né, nessa relação entre a gente também, vocês aprenderem por modelo, vocês aprenderem na prática das contingências na relação, né? Então aqui o Varanda Psi é uma página com conteúdos que a gente apresenta para vocês, textos que vocês precisem aprender e precisem compartilhar sobre a atuação, e a gente também tem alguns braços, a gente tem um grupo de estudo, se vocês quiserem participar também, nós nos reunimos quinzenalmente às segundas-feiras, segunda-feira depois da manhã, já teremos um grupo também, às 5h30, a gente funciona aqui do lado, no bloco E, do consultório da Jéssica, na sala 401, não, 241. Aí também fazemos palestras, a gente também faz supervisão. Eu estou abrindo aí uma turminha mais menor é ótimo, né, gente? Uma turma menorzinha, pocket, uma turma menorzinha para aprender a fazer o que a gente falou aqui, análise funcional, né? Então, análise funcional a gente aprende na faculdade, aprende aqui no IBAC, né? E às vezes a gente quer aprender isso de uma forma um pouco mais direta, assim, com menos pessoas e me ajuda aqui. É essa análise que eu preciso fazer com esse paciente, né? Também é um trabalho que eu faço. E psicoterapia, né? Estamos atendendo aí nos consultórios. E aí, essa é a pergunta que a gente faz para vocês. Vamos nos conectar e crescer juntos? Porque é isso que a gente quer fazer com os novos terapeutas aí. E, gente, eu queria propor uma coisa para vocês. Posso pular essa frase aqui? Porque, né, eu queria propor uma coisa para vocês levarem para vocês lá fora, né? Falamos muito aqui, a gente não conseguiu mostrar o filme, né? Não tivemos muito tempo e oportunidade para fazer a coisa prática aqui, mas eu queria já dar uma dica e uma atividade para vocês fazerem fora daqui, já praticar a FAP. Nas interações de vocês lá fora, relacionamento de amizade, de namoro, de casamento, todas que vocês tiverem, façam esse exercício de ouvir a pessoa genuinamente. O que é ouvir genuinamente a pessoa? É você estar mais atenta à pessoa do que ao conteúdo que ela está trazendo. Ou seja, escutem o que a pessoa está falando e prestem atenção a ela, ao que ela está sentindo quando ela fala aquilo, e tentem também não emitir julgamentos sobre o que a pessoa está fazendo. Escuta, e no final, quando ela terminar de falar tudo, evitem dizer, eu vivi isso também. Não. Escuta a pessoa e pergunte, como é que você se sente sobre isso? E veja o que acontece. Se vocês começam a mudar a relação de vocês lá fora com essa pequenininha coisa. Pode ser, então? Então, obrigada aí pela atenção de vocês. Ficaram até depois do horário aí no sábado.